muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente conversando. Nosso curso, como eu lhe falei, é um curso interdisciplinar, então sua fala vai ser muito bem-vinda para a gente aí. Fique à vontade, senhor, se quiser falar mais alguma coisa sobre a sua pessoa, sobre o seu trabalho, e boa palestra aí com a gente. Bom, muito obrigado. Eu quero agradecer, então, novamente ao professor José Maria Guzmán Ferraz pelo convite, agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente também, agradecer, claro, a todas as pessoas que estão aqui hoje, né, acompanhando essa conversa, né, professores, professoras, alunos. É um prazer participar desse seminário de integração, né, da pós-graduação aqui na Uniara. Essa minha pesquisa, como eu falei, né, antes da gente começar aqui, ela é um trabalho em andamento, né? Eu tenho desenvolvido já há algum tempo, mas eu estou sempre criando novos caminhos, né, a partir de uma discussão central sobre esse tema da integração corpo-máquina. Então, eu estou muito contente de estar aqui, porque toda vez que eu falo, eu sempre... meu trabalho sempre melhora, porque sempre aparecem perguntas e sugestões. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Então, é uma oportunidade pela qual eu agradeço bastante, né, de estar aqui. Eu preparei alguma apresentação com alguns slides para ajudar. Eu vou exibir, tudo bem? Acho que eu consigo partilhar a partir daqui do meu próprio computador mesmo. Sim, professor, fique à vontade. A câmera está com um problema, ela está desligando, não sei o que está acontecendo, então vou ficar meio escondidinho, mas estou aqui. Tudo bem. Vocês podem me avisar, por favor, quando a tela aparecer? Está abrindo, professor. Apareceu, tem uma tela negra, né? Ela está cheia agora? Tá. Pronto. Eu só queria começar falando assim, um pouco brevemente sobre esse tema. Ele é um tema de pesquisa, eu vou falar um pouco para vocês sobre a atualidade dessa discussão hoje, mais no campo das humanidades, mas é um campo, claro, que está envolvendo aí as áreas de biotecnologias em saúde, mas é um campo que é um tema de investigação que nasce de uma certa curiosidade que eu tenho, principalmente a partir dos temas de ficção científica, né? Se vocês me permitem, eu vou apresentar um pequeno vídeo bem curto aqui, de 2 minutos apenas. Muitos de vocês tenho certeza que conhecem, espero que todos, porque senão vai ser Ele não está na spoiler. forma apresentação, professor. Oi? Dá para ver bem, mas ele não está na forma apresentação. Não está? Você fala a tela está menor? Está menor, é. Então eu vou parar aqui, sair e voltar. Talvez dificulte para ver alguns detalhes, né? Deixa eu tentar aqui novamente. Agora sim. Agora sim? Pronto. Beleza. Pronto. Então, como eu disse, eu vou apresentar um vídeo bem curto, é um trecho de um filme que, né, vocês certamente conhecem, é o filme Blade Runner, e eu vou começar a falar a partir daí, mas eu vou exibir aqui. Vocês escutam também o áudio agora do filme? Bom, eu trouxe essa cena, né, do filme, a cena clássica do filme Blade Runner, porque eu acho que ela me ajuda a apresentar o tema mais geral, que diz respeito à relação que as sociedades modernas, né, e ocidentais desenvolveram com a tecnologia e as interpretações filosóficas que nós elaboramos também para pensar essa relação. Porque justamente ela atinge uma questão central, que é tanto epistemológica quanto política, né, que diz respeito a uma ideia de universalidade e, portanto, de neutralidade, né, da técnica e das tecnologias e das nossas relações, né, com as técnicas e com as tecnologias.
Há uma interpretação, digamos, mainstream, sobre as tecnologias das sociedades contemporâneas, que é muito derivada da obra filosófica do Martin Heidegger. O Heidegger ele tem um texto muito conhecido chamado A Questão da Técnica, ou A Questão da Tecnologia, dependendo da tradução, em que ele faz uma história, né, das técnicas, saindo da tecne grega, né, e essa ideia de poiesis que vinha com ela, essa ideia de construção. E o Heidegger vai dizer que a característica das técnicas e das tecnologias nas sociedades modernas, né, e ocidentais, ela se distanciou bastante dessa tecne grega, e hoje ela é orientada por uma ideia que o Heidegger chama de Gestalt, que é uma tradução composição. O que o Heidegger quer dizer com isso? Ele quer dizer, olha, na modernidade, tudo virou matéria-prima para a técnica, para a transformação da técnica, inclusive a humanidade, inclusive o humano, né? Então, tudo virou estoque, tudo virou reserva para uso da tecnologia, e isso tem promovido uma objetificação do humano, objetificação da humanidade. E é muito interessante, né? Bom, essa ideia do Heidegger, ela certamente ganhou uma amplitude, sobretudo após o uso das bombas atômicas, né? E hoje ela é base para muitas críticas que nós vemos ao processo de desenvolvimento tecnológico das sociedades contemporâneas. Então, muito do que nós nos referimos hoje como antropoceno, né, muitas das consequências do antropoceno estão diretamente ligadas a essas características, né, das tecnologias contemporâneas que consomem, que transformam, que modificam tanto o humano quanto o não humano, né, a natureza, os animais. Então, essa tese do Heidegger ela tem se apresentado como uma crítica radical a esse desenvolvimento tecnológico, mas, por outro lado, alguns autores, e aí eu penso principalmente num filósofo, historiador da tecnologia chinês, chamado Yuki Hui, eu vou falar um pouco mais sobre ele depois. O Yuki Hui ele tem dito que essa interpretação heideggeriana, ela, na verdade, é uma forma muito bem acabada de colonização do nosso pensamento sobre a técnica, do nosso pensamento sobre a tecnologia. Porque o que acontece é que, ao descrever dessa maneira a tecnologia contemporânea, né, e fazer dessa maneira a história das técnicas, o Heidegger cria uma imagem universal de técnica. E o que o Yuki Hui vai defender é que, na verdade, da mesma maneira que nós já aceitamos, a partir das discussões no campo da antropologia, principalmente, né, nós já estamos falando em diferentes cosmologias, diferentes visões de mundo, nós devemos poder falar também em diferentes cosmotécnicas, quer dizer, diferentes maneiras que as sociedades, os povos, as culturas relacionam, né, cosmologia, visões de mundo e moral em objetos técnicos. E eu acho que essa questão hoje dos ciborgues da vida real, né, está no centro desse debate sobre as cosmotécnicas. Eu falo dos ciborgues da vida real, né, porque a gente começou com um vídeo de uma obra de ficção científica, né, o Blade Runner, que é baseado no livro do Philip K. Dick. Aqui nessa tela vocês veem outras imagens de livros e filmes e séries que tratam também dessa integração corpo-máquina. E elas tratam dessa integração numa perspectiva que é chamada na ficção científica, né, e no cinema, na literatura, do estilo cyberpunk. Né? Quer dizer, qual é a ideia por trás, né, do cyberpunk? Ela é uma forma de crítica a uma antiga concepção de tecnologia do século XIX, que vinculava diretamente o desenvolvimento tecnológico ao progresso civilizacional. Né? Então, é como o simples desenvolvimento tecnológico levaria à solução dos nossos problemas sociais. O cyberpunk não. O cyberpunk ele tem um lema que é muito interessante, chama High Tech, Low Life.
né, algo como altas tecnologias, baixa qualidade de vida. Ou seja, é uma forma de mostrar que nas sociedades contemporâneas o desenvolvimento tecnológico, se não for orientado por certos princípios baseados em justiça social, na verdade, podem promover o aprofundamento das desigualdades sociais, desigualdades políticas, desigualdade de gênero. Então, essa ficção científica, o cyberpunk, tem ajudado bastante a problematizar esse tipo de discussão, sobretudo a partir de concepções de integração entre corpo e máquina, entre, né, tecnologia e organismo, que têm sido desenvolvidas no âmbito de uma ideologia que se pretende uma filosofia ou um movimento político, mas no fundo é uma ideologia, e nós vamos ver isso, que é o chamado transhumanismo. Mas, na base do transhumanismo, há uma outra ideia, que é o que está no título da minha apresentação, né, que quer dizer, uma história do ciborgue em perspectiva, a relação corpo-máquina em perspectiva não dualista. O que significa esse não dualismo? Né? É justamente a ideia de que, desde a modernidade, desde o começo da modernidade, a relação corpo-máquina tem sido pensada como se houvesse algo fosse o corpo e algo que fosse a consciência. Uma coisa é o nosso organismo, outra coisa é a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocinar, corpo e razão, né? Essa dicotomia clássica, né, da filosofia do pensamento iluminista, e que tem sido retomada de uma maneira bastante enviesada e ideológica, como eu disse, pelos autores transhumanistas. Mas não apenas. Né? É interessante notar como essa dualidade tem aparecido em trabalhos muito interessantes e que tem promovido renovações científicas, inclusive no setor saúde, muito inspiradoras e promissoras. Vejam, em essa notícia de 20 anos atrás, né, que saiu na Folha de São Paulo, o Marcelo Leite, editor de ciência da Folha, escreveu, então, o título Ciborgue Humano é Viável, indica estudo. É uma notícia sobre os trabalhos do Miguel Nicoleles, né? Ou seja, 20 anos atrás. Então, o Marcelo Leite diz ali, os ciborgues estão chegando, devagar, mas com passos firmes. O último e mais importante será dado na terça-feira com a publicação de um estudo demonstrando a viabilidade em humanos, e não mais em macacos, das interfaces cérebro-máquina. E um dos autores é brasileiro. Miguel Nicoleles, à época 43 anos, neurocientista paulistano e palmeirense, formado na USP, ganhou notoriedade mundial ao permitir que sinais de cérebro de macacos movessem um braço robótico. Né? Os trabalhos do Miguel Nicoleles são bastante conhecidos, né? Todos nós certamente lembramos do chute inicial na Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, né? Quando uma pessoa usando um exoesqueleto, uma pessoa que tinha paralisia usando um exoesqueleto desenvolvido pelo Nicoleles, justamente o resultado desse trabalho, entrou em campo e deu o chute inicial da Copa. E é interessante, nesse texto do Nicoleles, chamado Muito Além do Nosso Eu, a nova neurociência que une cérebro e máquina e como ela pode mudar as nossas vidas, a reflexão que ele traz sobre essa ideia. Vou citar aqui, ler para vocês. Diz o Nicoleles, né? A neurociência acabará expandindo a limites quase inimagináveis a capacidade humana, que passará a se expressar muito além das fronteiras e limitações impostas, tanto por nosso frágil corpo de primatas, como por nosso senso de eu. Usando várias dessas coisas que batizamos de interface cérebro-máquina, fomos capazes de demonstrar que macacos podem aprender a controlar voluntariamente os movimentos de artefatos artificiais, como braços e pernas robóticos, localizados próximo ou longe deles, usando apenas a atividade elétrica de seus cérebros de primatas. Essa demonstração experimental provocou uma vasta reação em cadeia que, a longo prazo, pode mudar completamente a maneira pela qual vivemos nossas vidas. Então, aqui é claro, nós estamos vendo, mesmo num discurso progressista, preocupado com questões, o Miguel Nicoleles tem preocupações sociais muito evidentes, mas temos aqui essa ideia ainda, né, de uma separação entre o corpo e a capacidade humana do pensamento, né, a nossa consciência. Então, novamente, uma perspectiva dualista,
onde o corpo é sempre apresentado como uma limitação ao desenvolvimento dessa consciência. E não só na produção científica, essa ideia também tem aparecido na obra de artistas, chamado body makers, que tem, ou grinders às vezes, que têm se transformado em ciborgues, ou seja, têm incorporado tecnologias ao seu corpo, não por questões de saúde, né, ou de melhoria da qualidade de vida, mas como formas de expressão artística. Um dos principais exemplos é o body hacker Stellark, que é o pseudônimo do artista Stelios Arcadio, que é um artista performático, né, cujas obras estão centradas nessa ideia de uma extensão, né, da capacidade do corpo humano. Na verdade, ele vai além, ele fala mesmo de uma obsolescência do corpo humano, né, do corpo humano como algo, então, que limita o nosso senso de eu, nosso senso, né, de nós mesmos, limita a nossa consciência. Então, a obra do Stellark é uma tentativa de superar esse senso de eu limitado pelo corpo humano. Aqui nessa tela nós temos um dos trabalhos mais impactantes dele, assim, um dos primeiros a ganhar essa atenção mundial. O Stellark implantou uma orelha, né, no próprio braço. E aí, como é que isso diz, né, sobre essa ideia do senso de eu, né? Porque o Stellark não precisa, né, de uma terceira orelha, ele escuta muito bem. O que essa orelha faz, na verdade, é transmitir. Então, ela capta todos os sons em torno do Stellark e transmite para qualquer um que tenha, né, o link que ele disponibiliza no site dele. Então, é uma projeção, né, desse eu, de tudo que ele está experimentando ali, pelo menos através da audição, para além do limite, né, espacial em torno do corpo, do seu corpo. Aqui tem algumas imagens, né, do processo cirúrgico do Stellark. Ele disse que foi muito difícil encontrar uma equipe que aceitasse fazer esse tipo de intervenção no corpo dele. Esse é um outro trabalho dele muito interessante também. Ele é uma terceira mão, né, com dimensões muito maiores do que a mão normal dele, a mão humana. E que funciona de maneira autônoma em relação às outras duas mãos. Então, é um braço estendido, né, que funciona de maneira autônoma, ele consegue emitir sinais, né, e esse braço consegue desenhar, consegue fazer pequenos textos, ainda com alguma dificuldade, né, mas é um dos primeiros trabalhos do Stellark que ele vem desenvolvendo, né, ao longo das últimas décadas, desde a década de 80, como vocês veem aí. Aqui tem uma imagem mais recente dessa mão. Essa última imagem aqui do canto, que aparece uma sombra no fundo, é um outro experimento dele que diz respeito, então, a essa questão também da superação dos limites da sua consciência determinados pelo corpo. Esse foi um experimento sensorial que o Stellark fez. Ele ficou 5 dias com esses óculos e fones de ouvido. Ele só viu e ouviu algo que uma pessoa que estava na Inglaterra, né, a milhares de quilômetros dele, via e ouvia. Então ele passou 5 dias assim, né, toda a experiência sensorial que ele recebia pela audição e pela visão, na verdade, era de outra pessoa. Então faz parte dessa ideia, como eu falei dele, né, de transpor os limites do seu corpo, né? Bom, eu trouxe isso tudo porque eu acho que é uma boa forma de apresentar a discussão aqui, esse trabalho que eu venho desenvolvendo, que é uma pesquisa que se enquadra nas chamadas pós-humanidades, né, mas que rejeita os pressupostos transhumanistas, né, essa ideologia que eu mencionei, sobre a qual a gente vai falar um pouco mais, esses pressupostos transhumanistas frequentemente tomados como matéria de reflexão nas áreas de humanidades hoje em dia, especialmente na área de teoria da história, que é a área a qual eu estou vinculado principalmente na UNB. Isso porque, assim, atualmente, os teóricos da história, eles entendem, eles articularam o transhumanismo, eles vincularam o transhumanismo a uma ideia e ao medo, justamente dessa superação do humano. Vejam, a história se desenvolveu, né, desde o começo da modernidade,
tendo como centro o humano, a ação humana, a razão humana, enfim, diferentes correlatos, diferentes ideias que tinham, né, no século XVII, XVIII, XIX, até o século passado, nós chamávamos isso, né, o homem, né, essa figura, assim, hoje a gente fala humano, mas, enfim, esse sempre foi o centro, o que possibilitou falar em história, né, a existência de uma humanidade. E hoje, quando nós vemos as filosofias, lemos os filósofos, teólogos transhumanistas e essas discussões sobre ciborgue, o que eles estão falando, no fundo, é de uma superação do humano. Eles estão falando já de pós-humanismo ou de transhumanismo. Quer dizer, a partir do desenvolvimento científico e tecnológico, nós seríamos outra coisa que não mais humano. E isso interfere em diversas características que nós entendemos como essencialmente humanas, como, por exemplo, a mortalidade. Né? Vocês devem ver frequentemente aparecendo nos jornais e também nas redes sociais algum bilionário que está usando alguma droga, algum remédio, enfim, está fazendo alguma coisa com o objetivo de prolongar a sua vida, né, prolongar em décadas, e o objetivo, muitas vezes, é até a imortalidade. Né? Então, vejam, nós estamos agora falando seriamente, né, por conta dos recursos biotecnológicos disponíveis, sobre a possibilidade da imortalidade humana. Né? Ou seja, aquilo que talvez definisse, né, de maneira mais radical o que é humano pode se perder. E os teóricos e filósofos da história estão preocupados, né, nós estamos preocupados com o que isso pode significar mesmo para a ideia de um desenvolvimento histórico. Bom, como alternativa a essa reflexão, eu quero apresentar alguns autores, né, como Georges Canguilhem, que é um autor que eu já trabalho há algum tempo, mas também o Gilbert Simondon, Dominique Lecourt, o Yuki Hui, esse filósofo chinês que eu mencionei agora há pouco, para mostrar que esse receio, né, da superação do humano, ele, na verdade, nasce dessa perspectiva dualista, né, dessa separação entre corpo e consciência, e pela desconsideração do fato de que, historicamente, a técnica ela está enraizada na vida, né? Na vida biológica, na vida humana. Então, a técnica não se opõe à vida, muito pelo contrário. Né? A técnica ela tem uma função orgânica muito, muito evidente, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, primeiro, algumas definições, né, para a gente entender melhor o que é isso que eu estou me referindo aqui como uma ideologia transhumanista. Eu trouxe para apresentar essa definição as ideias desse filósofo, Nick Bostrom, que é provavelmente o principal autor, representante dessa linha de ideias. Ele publicou esse texto, né, no site dele, que chama Perguntas Frequentes sobre o Transhumanismo, uma introdução geral. E ele diz o seguinte, né? Bom, assim, para resumir, né? O transhumanismo. O transhumanismo, diz o Bostrom, é uma forma de pensar sobre o futuro que se baseia na premissa de que a espécie humana, em sua forma atual, não representa o fim de nosso desenvolvimento, mas sim uma fase comparativamente inicial. Nós o definimos formalmente da seguinte forma: 1. O movimento intelectual e cultural que afirma a possibilidade e a conveniência de melhorar fundamentalmente a condição humana por meio da razão aplicada, especialmente por meio do desenvolvimento e da disponibilização ampla de tecnologias para eliminar o envelhecimento e aprimorar consideravelmente as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas. 2. O estudo das ramificações, promessas e perigos potenciais das tecnologias que nos permitirão superar as limitações humanas fundamentais e o estudo relacionado das questões éticas envolvidas no desenvolvimento e uso de tais tecnologias. Então, dito brevemente, o transhumanismo, então, é essa ideologia que defende a possibilidade de aperfeiçoamento tecnológico do ser humano e sua transformação em um organismo geneticamente redesenhado e mais poderoso, um organismo cibernético, que é isso que nós chamamos de ciborgue. Né? Bom, essa corrente de pensamento, o transhumanismo, ela foi estudada em perspectiva crítica por dois filósofos historiadores das ciências de quem eu gosto bastante. São o Francisco Vázquez Garcia, que é um autor espanhol,
e o Dominique Lecourt, um historiador francês, ambos profundos conhecedores da obra de Georges Canguilhem, que, como o professor José Maria mencionou, foi o tema da minha pesquisa de doutorado. Bom, o Francisco Vázquez Garcia, ele apresentou sua reflexão histórico-filosófica no artigo Georges Canguilhem e o Transhumanismo, né, uma confrontação, de 2021, foi escrito em parceria com Daniel Toscano Lopes. Nesse texto, o transhumanismo é apresentado pelo Francisco como uma ideologia científica, né, que é um conceito canguilhemiano que o Canguilhem apresenta no livro Ideologia e Racionalidade na História das Ciências da Vida. No ano passado, esse cartaz aqui do lado de um evento, o Francisco Vázquez Garcia, ele veio ao UNB, a nosso convite, e apresentou uma palestra especificamente sobre esse tema. Bom, o que é que o Francisco e o Daniel Lopes dizem sobre o transhumanismo, né? Vamos lá. O transhumanismo seria uma ideologia científica, como afirma Canguilhem, porque se alimenta de resultados experimentais e enunciados oriundos da pesquisa biotecnológica e projetados de forma dogmática, totalizante e futurista. No horizonte utópico do transhumanismo, uma possibilidade biotecnológica de estender a vida humana indefinidamente é contemplada, excedendo o que até então havia sido considerado como um destino inevitável ligado à nossa condição humana, velhice, doença e morte. Uma parte crucial do projeto transhumanista é o que muitas vezes tem sido referido como a defesa da eugenia liberal. A eugenia liberal consistiria em promover o direito dos cidadãos de escolher uma prole aprimorada, direito que os transhumanistas tendem a considerar um dever moral. Em todo caso, o transhumanismo é peculiar por quebrar a antítese clássica entre ideologia e utopia. Como discurso ideológico, ele legitima a ordem existente, ou seja, os interesses de grupos empresariais e de investimento vinculados a setores de ponta dentro da inovação tecnológica. O que o transhumanismo faria até agora, com suas promessas futurísticas, é garantir que tudo continuará funcionando como até agora. E aí a gente volta, então, àquela cena inicial, né, que a gente começou, que na verdade é o final do filme Blade Runner. Porque quando a gente olha para essa discussão, né, poxa, transhumanismo, ciborgues, integração corpo-máquina, de fato parece tudo muito futurista, né? Mas o que o Francisco e o Daniel percebem nesse texto é que, na verdade, ele é radicalmente presentista. Porque quem está investindo nisso hoje, né, e o transhumanismo é uma ideologia altamente, muito bem financiada por think tanks, por empresas, né, do Vale do Silício, por bilionários interessados em estender a vida, etc. Na verdade, o que eles estão tentando fazer é garantir que as coisas vão continuar exatamente como estão agora, né? Eles são pessoas, são bilionários, né? Então, né, todos os privilégios que isso vem, e que tinham um problema, né? Eles iam morrer em breve e não iam poder usufruir dos seus bilhões durante muito tempo. Então, boa parte desse impulso é uma tentativa de garantir que eles vão poder continuar sendo bilionários e aproveitando os benefícios de serem bilionários, né, por décadas e décadas, talvez infinitamente. Então, a ideia aqui de que a tecnologia, esse desenvolvimento tecnológico está a serviço da humanidade, ela é uma falácia, porque essa humanidade aqui, ela não considera, de fato, as desigualdades sociais, de gênero, políticas e econômicas das sociedades contemporâneas. Muito pelo contrário, elas aprofundam essas desigualdades. E é disso que trata lá o Blade Runner. No Blade Runner, eles desenvolvem, as grandes empresas, né, com esse financiamento bilionário, desenvolvem ciborgues para fazer os trabalhos mais difíceis, mais perigosos, né, de exploração de minérios, né, no espaço, em ambientes altamente inóspitos, né, com limitações de vida e de saúde extremamente ideológicas, no sentido de que são limitações para garantir que esses organismos cibernéticos não vão se revoltar, não vão se organizar socialmente e fazer uma transformação social. Então, na verdade, é uma tecnologia que foi colocada a serviço da escravidão da humanidade,
a partir do desenvolvimento desse tipo de ciborgue voltado unicamente para o trabalho. Então, né, acaba aí uma ideia futurista de tecnologia a serviço da humanidade e há um aprofundamento, então, na verdade, dessa ideia de que a tecnologia contemporânea aprofunda as desigualdades sociais. Bom, essa corrente de pensamento, né, o transhumanismo, ela também, como eu falei, além do Francisco Vázquez Garcia, ela foi analisada pelo Dominique Lecourt, né, que é um historiador das ciências e das técnicas francês. Ele faleceu 2 anos atrás. É um autor de quem eu gosto muito. E o Lecourt, ele tem algumas obras traduzidas aqui no Brasil, mas esses são alguns dos seus livros. Ele foi aluno do Georges Canguilhem, estudou a obra do Gaston Bachelard, que é um filósofo francês. Tem um trabalho muito interessante sobre o Lysenko, o caso Lysenko, né, que é um momento ali em que a ideologia e ciência se misturaram ali na questão do desenvolvimento agrário na União Soviética. Esses são alguns livros do Lecourt mais recentes e que foram editados aqui no Brasil, né, esse América entre a Bíblia e Darwin, que fala da proibição nos Estados Unidos de ensino da teoria evolucionista, ou diz que se vai ensinar a teoria evolucionista tem que ensinar também o criacionismo. Esse do meio chama Contra o Medo, né, justamente sobre a ideia da tecnofobia, do medo da tecnologia. O outro livro, A Ciência e o Futuro do Homem, né, o porvir do homem. Mas para essa apresentação eu vou falar especificamente desse livro, né, Humano Pós-Humano. Então, o Lecourt, nesse livro, ele chamou de tecnoprofetas os autores que, a partir do final dos anos 80, passaram a utilizar a ideia de uma pós-humanidade, né, enunciada na forma de um otimismo excessivo de engenheiros que especulam aí sobre o futuro dos seus trabalhos em inteligência artificial e vida artificial. Então, a gente está vendo ali o resumo, né? Aparecem 2 figuras ali, né? No primeiro, o biocatastrofista, né? Então, eu falo de biocatastrofismo pós-humanidade, e o segundo, o futuro segundo os tecnoprofetas. A gente vai falar um pouco sobre essas 2 figuras, os biocatastrofistas e os tecnoprofetas. Bom, o Lecourt, nesse livro, ele chama atenção para o fato de que o vocabulário da salvação e da vida eterna, eles estavam presentes desde os primeiros passos, ainda muito abstratos, da inteligência artificial, como, por exemplo, nos discursos demiúrgicos, né, do Alan Turing e de Marvin Minsky, que dirigiu o programa do MIT em inteligência artificial nos anos 80, sobre homens criando máquinas que passariam a criar outras máquinas que, em evolução acelerada, logo ultrapassariam a inteligência dos humanos. Aí, nos anos 90, autores como Hans Moravec, do Instituto de Robótica da Universidade Carnegie Mellon, ele é autor de um livro, né, é o terceiro que aparece aqui, o Mind Children, né, o futuro do robô e a inteligência humana, e também o Ray Kurzweil. Talvez vocês conheçam ele, né? Ele é um autor que tem publicado bastante aí sobre essa medicina da imortalidade. Os dois aplicaram, o Moravec e o Ray Kurzweil, aplicaram a chamada lei da evolução tecnológica, que é chamada de lei de Moore, em referência a Gordon Moore, fundador da Intel. A gente vai falar um pouco sobre essa lei. Em 65, o Gordon Moore, que era na época diretor de pesquisa e desenvolvimento da Fairchild Semiconductor, ele redigiu um texto sobre a evolução dos desempenhos das memórias, né, dos computadores. Nesse texto, ele dizia que a partir do aumento da capacidade dos microprocessadores, desde 59, ele deduziu a hipótese segundo a qual a potência dos computadores aumentaria de forma exponencial. Então, aplicando essa lei, né, o Moravec e o Kurzweil profetizaram as grandes etapas da ligação homem-máquina, né, essa convergência entre genética, nanotecnologia e robótica. E aí eles fundamentaram isso que a gente chama aqui de uma filosofia da história de engenheiros. A premissa dessa ideia, né, é de que no final, né, no final dos anos 90, é de que para essa total integração entre homem e máquina, ou seja, para que se tornasse real a possibilidade de que o cérebro humano pudesse se livrar das limitações do corpo e ser transferido para o computador,
seria necessário que os computadores dispusessem de uma potência 1 milhão de vezes superior a de um PC, né, um computador pessoal da época. Vocês lembram, né, em 97, o Deep Blue, foi o computador da IBM, derrotou o mestre de xadrez, Garry Kasparov, e deixou esse pessoal todo eufórico, né? Então, aí, partindo lá do ano mágico de 2000, eles começam a previsão de que em 2010 os computadores terão adquirido as capacidades de um cérebro de lagarto. Em 2020, os computadores, vejam, isso aqui é algo feito nos anos 90, né? Uma previsão feita nos anos 90. Em 2020, os computadores conseguirão igualar a capacidade de memória e velocidade de cálculo do cérebro humano. Entre 2029 e 2040, as capacidades dos computadores igualarão o cérebro humano no que diz respeito à compreensão de conceitos abstratos, reconhecimento de formas e outros atributos de inteligência, como que exigem maleabilidade e flexibilidade de raciocínio. Por fim, em 2099, né, eles vão dizer que veremos surgir na Terra uma nova forma de inteligência. O pensamento humano se fundirá, né, com o mundo das máquinas inteligentes, inicialmente criadas pela espécie humana, e o conceito de humano será transformado profundamente. Nesse momento, a inteligência humana estará finalmente livre das emoções associadas à carne, ao envelhecimento, à decadência e à morte do corpo. O Billy Joy, que é diretor técnico da Sun Microsystems e inventor da linguagem de programação Java, ele também é presidente da chamada Comissão Americana sobre o Futuro da Investigação das Tecnologias de Informação. Ele publicou em 2000 um artigo ainda hoje muito conhecido, intitulado "Por que o futuro não precisa de nós", né, de nós humanos, né? Quer dizer, o futuro não precisa mais da gente. O desenvolvimento científico e tecnológico aí vai criar máquinas tão inteligentes que nós vamos nos tornar dispensáveis. Então, entre as pessoas, aqueles que decidiram encarar com seriedade essas profecias autorrealizáveis, né, dos engenheiros do Vale do Silício, nós notamos, então, essa preocupação com as questões colocadas à filosofia da história a partir do problema da supressão da humanidade pelo advento de um sujeito melhor que humano. E esse tema ele está presente em trabalhos de autores que já circulam aqui no Brasil, somente entre os historiadores. Eu destaquei aqui esses 2 livros, né, recentes, um que acabou de ser traduzido, da Eva Domanska, que é a História para Além do Humano, e esse outro do Zoltán Baltazar-Simon, né, História em Tempos de Mudança Sem Precedente, né, uma teoria para o século XXI. Bom, para ilustrar a forma mais habitual da abordagem do problema do transhumanismo na história atualmente, eu vou falar especificamente sobre os trabalhos do Simon. Né? Nesse artigo aqui, a história da humanidade, o desafio da pós-humanidade, o Simon ele apresenta a sua tese geral sobre o tema, que é essa aqui. Diz o Simon, a alegação que desejo apresentar aqui é que, embora passe despercebida pelos historiadores, a tecnologia e a ciência atuais apresentam um desafio tanto para a história da humanidade quanto para a crítica pós-colonial e de gênero. Mais precisamente, o desafio está na visão de futuro que a tecnologia e a ciência têm exibido ultimamente, na perspectiva de entrar em uma era de pós-humanidade. Nos discursos que giram em torno dos temas transhumanismo, aprimoramento humano, biotecnologia, nanotecnologia, inteligência artificial e singularidade tecnológica, as perspectivas tecnológicas e científicas prometem superar as capacidades associadas ao ser humano. Então, o Simon é alguém que já tem, né, traduções aqui no Brasil, tem dado bastantes entrevistas, e tem uma rede crescente de interlocutores por aqui. Então, ele transformou o transhumanismo em um problema teórico dos historiadores a partir de 2 constatações principais. A primeira, e mais sólida, é o fato de que a filosofia da história, né, quer dizer, essa projeção que nós fazemos sobre o desenvolvimento, né, do futuro, de como serão as etapas do desenvolvimento histórico, social, político, nesse caso tecnológico, sobre o futuro, então isso que a gente chama de filosofia da história, foi até aqui determinada por certas concepções do humano, né, de humanidade, do homem, ou de outro dos seus correlatos.
A segunda constatação do Simon, também bastante aceita, embora de difícil verificação, é de que nesse ritmo, né, que nós estamos andando aí do desenvolvimento tecnológico e tomando como verdade as previsões ali dos tecnoprofetas sobre o desenvolvimento dos computadores, o aprofundamento da articulação entre máquina e organismo vai conduzir à superação daquilo que nos acostumamos a chamar de natureza humana, né? Então, é a partir desse momento que nós seríamos pós-humanos. Então, a gente viu, né, como autores como Nick Bostrom, que é aí o mais celebrado filósofo transhumanista da atualidade, tem se esforçado para inserir o transhumanismo na história do iluminismo, né, por conta dessa promessa de melhoria constante daquilo que os humanos, né, ou os homens são, né? Outras pessoas têm tentado situar historicamente o transhumanismo a partir de uma aproximação entre a ideia de uma evolução por engenharia ou evolução dirigida e um pensamento de tipo religioso, demiúrgico, né, criacionista. Esses dois elementos são, para o Simon, uma tentativa de domesticação do transhumanismo. Porque, de uma maneira ou de outra, quer dizer, tanto pela ideia religiosa quanto pela evolução dirigida, eles inserem no transhumanismo numa lógica histórica com a qual nós estamos mais familiarizados, que é a lógica que encontramos, né, nessas diversas filosofias da história. O que o Simon propõe é que estejamos abertos, então, à possibilidade de pensar o transhumanismo como um acontecimento sem precedentes, né, algo que inaugura e define uma nova época. Então, não tem continuidade entre o que nós somos hoje, entre o iluminismo, a modernidade, e o que é esse futuro pós-humanista, né, de integração corpo-máquina. O Simon se coloca particularmente contra a ideia de que o transhumanismo possa ser o fim da história, como o cumprimento das promessas do iluminismo, de realização das potencialidades do humano a partir dessa evolução dirigida. Para o Simon, a perspectiva tecnológica científica atual da pós-humanidade evoca e desafia a compreensão histórica. Por um lado, ela implica uma reivindicação histórica de uma transformação epocal relativa à pós-humanidade como uma nova era. Por outro lado, ao postular o nascimento de um sujeito novo, melhor que humano para essa nova era, ela elimina o sujeito humano da compreensão histórica ocidental moderna. Nesse sentido, a pós-humanidade representa o desafio fundamental à condição histórica ocidental moderna e a própria possibilidade de narrativas históricas em pequena ou grande escala, fragmentadas ou universais. Então, acessando uma bibliografia, eu vou passar essa citação para a gente adiantar um pouco mais. Bom, o Dominique Lecour, né, ele tem feito uma crítica a essa ideia, acessando uma bibliografia meio rara nos trabalhos dos historiadores, onde ele vai chamar a atenção justamente para o fundo que ele diz biocatastrofista do pensamento do Simon. Porque, veja, o Simon vai dizer que se o pós-humanismo é um problema para a filosofia da história, é porque não há narrativa histórica com integridade e coerência que possa ser tanto a história da humanidade e da pós-humanidade, porque não há um sujeito central que forneça uma continuidade na mudança, permanecendo idêntico a si mesmo. A minha tese é que essa reflexão coloca o Simon ao lado daqueles que Lecour chamou de biocatastrofistas, né? Então, por biocatastrofistas, o Lecour ele se refere àqueles que entendem que aquilo que o desenvolvimento das biotecnologias nos promete para o futuro não tem nada de humano. Lecour vai dizer que o objetivo do seu livro é mostrar os verdadeiros motivos dessa inquietação, motivos que, segundo a sua avaliação, escaparam em grande parte das discussões porque elas são de natureza filosófica. Esses motivos estão relacionados a duas noções. A primeira é a noção de técnica e a segunda é a de natureza humana. Então, para Lecour, aqueles que se inspiram dessa maneira, ou se inquietam dessa maneira com o fim da humanidade, a partir do desenvolvimento das biotecnologias, o fazem porque tem uma noção de técnica concebida como exterioridade relativamente ao ser humano. Eles abraçam uma ideia totalmente contrária à história de que a técnica é apenas fruto da ciência aplicada. Eles esquecem, na verdade, que a técnica tem uma origem vital, uma origem orgânica. E por isso eles não conseguem perceber como é possível aproveitar a técnica para o nosso benefício no debate que mantemos com o nosso meio.
Isso não deixa de ser curioso, né? Essa negligência, né, em relação ao caráter orgânico da técnica nessa relação nossa com o meio, porque a principal representação cultural do transhumanismo, né, a gente viu, eu falei sobre isso no começo, é o ciborgue. Né? E o ciborgue ele foi pensado justamente nesse quadro de reflexão sobre o caráter vital e orgânico da Terra, da técnica. Então, esse tema ele me leva para uma área mais próxima, né, que é das próximas minhas pesquisas, que é a relação entre saúde e medicina. Mas então, para falar um pouco sobre o ciborgue, veja, a palavra ciborgue, ela apareceu pela primeira vez em 1960, nesse artigo, né, Cyborgs and Space, do Manfred Clynes e do Nathan Kline, ambos pesquisadores, né, de um hospital em Nova York. Nesse artigo, o Clynes e o Kline consideram, ali a citação, né, no canto, que a viagem espacial desafia a humanidade não apenas no plano tecnológico, mas também no espiritual, posto que convida o homem a assumir um papel ativo em sua própria evolução biológica. Então, nesse contexto de corrida espacial, né, o Clynes e o Kline eles perceberam que, em vez de buscar recriar no espaço condições ambientais, artificiais, nas quais o humano pudesse sobreviver, a busca da ciência deveria ser pela adaptação, por meio da tecnologia, do corpo e da fisiologia humana, para a sobrevivência em ambientes inóspitos. Bom, no artigo Canguilhem entre os ciborgues, o Ian Hacking refletiu sobre a questão a partir de um trabalho seminal do Canguilhem, que é o artigo Máquina e Organismo, originalmente uma conferência ministrada em 46 e publicada em 52 no livro Conhecimento da Vida. Segundo o Hacking, esse texto de Canguilhem seria a primeira crítica real do mecanicismo cartesiano e o primeiro a formular o princípio filosófico radical segundo o qual as ferramentas e as máquinas são tipos de órgãos e os órgãos são tipos de ferramentas ou de máquinas. Ou seja, o Canguilhem foi o primeiro a abolir a distinção, né, o dualismo, entre aquilo que é fabricado e aquilo que é de nascença. As ferramentas e as máquinas seriam extensões do corpo. O Ian Hacking, ele afirma que esse texto entre os ciborgues e o espaço, né, esse aqui, ele é um dos indicadores da emergência de um estilo, esse estilo cibernético, que operava, então, fora das distinções tradicionais, dos dualismos habituais do pensamento ocidental entre máquina e organismo, entre natural e artificial, entre espírito e corpo, desenvolvimento autônomo e condicionamento externo. Conforme Hacking, foi a partir do texto do Clynes e Kline sobre os ciborgues e o espaço que os ciborgues, né, esse produto da era cibernética, foram apreendidos pelos pesquisadores dos chamados estudos sociais do conhecimento, estudos sociais da tecnologia, como a Donna Haraway, o Chris Hebel-Grace e o Andrew Pickering. Né? Vocês provavelmente conhecem aqui, talvez o mais famoso desses textos seja ali o Manifesto Ciborgue, é o manifesto socialista feminista da Donna Haraway. Bom, mas como eu disse, a inquietação dos transhumanistas, né, ela, pelo Lecour, está associada à falta de reflexão filosófica sobre duas noções. Né? A primeira é a técnica em seu enraizamento orgânico, ou seja, o fato de que a técnica é uma extensão da vida e não da ciência, e a segunda questão é justamente a de natureza humana. Então, como não pensa a técnica, Simon não coloca o problema da vida na sua reflexão sobre humanismo e pós-humanismo. Ele pensa, assim, a categoria humanidade a partir de uma ideia de natureza humana, estática, para além do tempo lento da Revolução Darwiniana. Ele ignora, assim, o caráter não essencialista e fundamentalmente dinâmico da vida associada à técnica. Da técnica que é o princípio de individuação e não de identidade do humano enquanto ser vivo. Se, para o Simon, novamente, né, como ele disse, não há narrativa histórica com integridade e coerência que possa ser tanto a história da humanidade e da pós-humanidade, porque não há um sujeito central que forneça uma continuidade na mudança permanecendo idêntico a si mesmo, é porque a concepção de humanidade do Simon está presa a um objeto iluminista da filosofia da história, quando o problema que se coloca para o futuro pós-humanista é o da vida, em suas múltiplas e dinâmicas manifestações, em suas relações com o meio, né, em cujo movimento a técnica está enraizada. O Ian Hacking, ele considera que o texto da palestra de Canguilhem, aquele Máquina e Organismo, ele fala assim, esse texto já possui um pequeno culto,
né, formado aí por pessoas interessadas em filosofia da tecnologia, mas que, sem dúvida, aí merece uma atenção maior, dada a relevância do tema atualmente. Essa expectativa, né, de que o texto recebesse uma atenção maior ganhou um impulso em 2019, quando o Yuki Hui, né, que é um dos mais relevantes filósofos da tecnologia da atualidade, é um filósofo chinês, publicou esse livro aí, Recursivity and Contingency, né, Recursividade e Contingência, que tem um capítulo inteiro e mais algumas páginas dedicadas à tese lá do Canguilhem sobre máquina e organismo, defendendo essa ideia de que as máquinas são extensões do corpo, né, e sobre essa ideia, então, do enraizamento vital das técnicas. Antes disso, um outro filósofo francês, o Thierry Roquet, publicou esse livro, Filosofia Ciborgue, né, que já foi publicado aqui no Brasil, né, Filosofia Ciborgue, Pensar contra os Dualismos, no qual propõe uma articulação entre as ideias de Canguilhem e aquele manifesto socialista feminista da Donna Haraway sobre o ciborgue. Então, assim como no livro Humano Pós-Humano, do Lecour, esses textos investigam o transhumanismo a partir das teses de Canguilhem. Eles reforçam a tese de que, para além das diferenças superficiais, as semelhanças de fundo entre os tecnoprofetas e biocatastrofistas são muito mais significativas. Ambos se apoiam num grande equívoco filosófico acerca da história da técnica, ao mesmo tempo que defendiam uma ideia de natureza humana imutável, ameaçada justamente pelas novas temporalidades associadas às biotecnologias. Então, assim, no projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo, né, que estou apresentando parcialmente aqui para vocês, o objetivo para além da recuperação, né, teórica da obra do Canguilhem, das ideias do Canguilhem, né, de uma reflexão sobre filosofia da história, há uma discussão, uma tentativa de refletir sobre o que isso tudo tem a dizer como uma base filosófica para nós pensarmos o desenvolvimento biotecnológico do ponto de vista da saúde, da relação da medicina e das condições de saúde na relação com o meio, que é o problema do Canguilhem. Né? Autores como Dominique Lecour e o Hui mostraram, apoiados em Canguilhem, como as duas posturas, né, o biocatastrofismo e a tecnoprofecias, mas, sobretudo, essa ideia do transhumanismo, como ele apresenta hoje, dessa perspectiva aí dos bilionários, totalmente alheios às questões sociais, isso é resultado de uma aceitação acrítica, né? Então, desses dois erros solidários, né, que é a aceitação não refletida de uma natureza humana e da crença de que a técnica se opõe à vida. Então, revisitando criticamente essa postura, mais a partir de uma preocupação também com as questões sociais, o meu projeto hoje ele tem se aproximado de uma discussão com pesquisadores do campo da saúde coletiva, pensando justamente como seria viável essa integração entre corpo-máquina numa lógica de saúde que não seja lá dos transhumanistas, né, de viver para sempre, para conseguir utilizar e acumular suas riquezas, mas que seja uma lógica de saúde que é a própria concepção de tecnologia que nós encontramos no Sistema Único de Saúde. Eu vou concluir só apresentando brevemente assim, um rascunho dessa ideia para vocês. Vejam, se há um ponto assim que historiadores, sociólogos e filósofos da ciência, tecnologia e inovação concordam, né, é que a diferença aí entre uma ciência altamente inovadora e ficção científica, né, a diferença entre ciência, né, que ultrapassa os limites do que sabemos hoje, e a pura ficção científica, a diferença pode ser muito bem determinada pela existência ou não de um processo regulatório, de governança e de investimento público. Isso especialmente em contextos como o nosso, né, em que o governo federal é de longe o principal financiador do desenvolvimento de novas tecnologias. E isso pode ser verificado quando analisamos os cenários potenciais das aplicações biotecnológicas da inteligência artificial na área de saúde, né, particularmente nosso Sistema Único de Saúde. Há quase 4 meses atrás, o governo federal, junto com o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, lançou esse plano, né, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Ele é o nosso plano oficial mais avançado sobre o assunto, com validade prevista de 4 anos, 2024 e 2028, e um orçamento aí de 23 bilhões para o período,
proveniente principalmente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o FNDCT, né? O plano brasileiro de inteligência artificial, ele tem um capítulo inteiro dedicado à saúde, né, mas suas sugestões para o uso da inteligência artificial na área de saúde estão focadas no desenvolvimento e na implementação de um conjunto de softwares relacionados principalmente à gestão hospitalar e secundariamente ao diagnóstico e prognóstico clínico. Então, não há nenhuma menção no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial à integração terapêutica da inteligência artificial e dos sistemas biológicos do corpo humano, que é a próxima fronteira das ciências e tecnologias da saúde no Brasil. Ou seja, quer dizer, no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, não há menção a essa ideia de integração de biotecnologias no corpo humano em projetos de saúde, ou seja, não há menção à ideia da criação terapêutica de um ciborgue. Então, eu acho que essa limitação do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial está associada às dificuldades de superar aquelas concepções de técnica que estão vindo dos transhumanistas. Mas o plano né, de inteligência artificial, chamado Plano IA para o Bem de Todos, ele tem ali já algumas orientações que são muito diferentes do que a gente encontra no transhumanismo. Por exemplo, né, o plano de inteligência artificial busca transformar a vida dos brasileiros por meio de inovações sustentáveis e inclusivas baseadas em inteligência artificial. Em outro momento, né, o que é uma inteligência artificial para o bem de todos? Na visão do Brasil. Até ali, então, é uma inteligência artificial centrada no ser humano e acessível a todos, fundamentada no respeito à dignidade, aos direitos sociais, à diversidade cultural, regional e dos povos, a valorização do trabalho e dos trabalhadores, prevenindo a desigualdade e vieses discriminatórios. Ela é orientada à superação de desafios sociais, ambientais e econômicos, aumentando o bem-estar e contribuindo para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável, etc, etc. Então, aqui mais uma vez, né, as premissas aí do plano de inteligência artificial, né, tem um foco no bem-estar social, como a inteligência artificial pode melhorar a vida das pessoas. Então, o que eu tenho tentado fazer é refletir sobre essa lacuna do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial a partir dessa questão de como essas premissas já do plano, focadas no bem-estar social, na justiça social, podem permitir uma nova concepção de biotecnologia, uma nova concepção de integração corpo-máquina da perspectiva da saúde. Então, o que eu pretendo fazer é a sistematização, digamos, de um arcabouço teórico para políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de tecnologias da saúde, centradas na integração da inteligência artificial e o corpo humano. Então, nós vamos falar aí realisticamente de ciborgues criados no âmbito do SUS, né, ou por meio de parcerias público-privadas, apoiados por políticas públicas que traduzam o conceito de tecnologia em saúde desenvolvido no próprio SUS por seus construtores teóricos e pela força de trabalho da saúde pública. Então, com esse projeto que está em andamento, o que eu pretendo é contribuir para a sistematização de proposições epistemológicas que possam ser utilizadas para a elaboração de novas políticas públicas de inteligência artificial no setor de saúde, que também incentivem soluções teóricas e tecnológicas sustentáveis, inclusivas e produzidas localmente, né, combinando aí pesquisa e participação em fóruns de discussão política, né, eu espero poder contribuir, então, para a criação de um ambiente de debate mais propício ao desenvolvimento de novas tecnologias que tornem aí o ciborgue brasileiro, né, nascido no SUS, uma conquista científica e tecnológica efetivamente capaz de aumentar a compreensão do mundo biotecnológico e das questões de saúde que afetam a humanidade, em total oposição às premissas, né, dos transhumanistas. Bom, então era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Como eu falei, é um trabalho que eu ainda tem aí algumas premissas filosóficas, algo que eu estou desenvolvendo ainda e que eu espero em breve, né, com a ajuda de vocês aqui no debate, nas sugestões, perguntas, poder avançar e apresentar em breve aí esse relatório. Então, é isso. Muito obrigado. Parabéns, Rousseau, pela excelente fala. Acho que mexe bastante com a cabeça da gente, né? E fica muito claro, né? Essa concepção do transhumanismo aí, dessa eugenia liberal, como você comentou, né? De para quem é essa tecnologia?
realmente nós temos aí Elon Musk, esse pessoal todo, os grandes bilionários, né, pensando numa tecnologia para poucos. Essa exploração de outros espaços também, em vez de tentar melhorar o nosso Gaia, né, é buscar espaços em que um pequeno grupo possa usufruir e dane-se o planeta Terra, né? Acho que isso mostra bastante como a ciência, o financiamento da ciência tem uma importância muito grande no que a gente pensa. E essa sua fala de como trabalhar essa inteligência artificial dentro do SUS, achei bastante interessante, né? Principalmente o item 8 ali, ética e responsabilidade no uso da inteligência artificial, e a governança participativa, né, que são pontos extremamente fortes para que isso realmente tome outro rumo. Eu fiz parte da Comissão Internacional de Biossegurança e a gente vê ali, já dentro da agricultura, como se comentou em alguns casos já, né, uma tendência para essas mudanças que não têm a ver com o ambiente que a gente tem de ecologia, de perspectiva de interações ecológicas mundiais, né? Esse gene CRISPR que está sendo utilizado de corta e cola, que pode se fazer 1000 alterações no genoma de plantas e animais e no gene humano, é um ponto ético crítico e que não está sendo discutido dentro do contexto da CTN-Bio, que reforça a sua fala bastante forte e importante, né? E gostei muito dos aportes que você propiciou para a gente aí de literatura, para a gente começar a discutir um pouco mais isso dentro da academia, não necessariamente com quem está trabalhando com inteligência artificial, mas tudo que a gente faz hoje tem a ver, né, de uma forma ou outra ligada a essa inteligência artificial. Até a forma de escrever a dissertação, as teses aí hoje estão vinculadas, e como isso pode influenciar a gente em um sentido ou em outro na discussão dos nossos trabalhos. Bom, eu vou abrir para perguntas aí, que eu queria só fazer esse preâmbulo que me agradou extremamente, fortemente a sua fala e foi além do que eu esperava de uma jogada de discussão aí, de clarear as pessoas, dar uma sacudida, né, no pensamento científico. Então, está aberto as inscrições, quem quiser, eu vou apontar aqui, quem tiver levantando a mão primeiro aí. A Daniele. Pode falar, Daniele, depois a gente vai abrindo para outros aí. Professor, bom dia. Bom, abri a câmera aqui, mas não está funcionando. Talvez É o meu caso também, estou com problema. Abriu. Bom, primeiro, eu fiquei extremamente feliz de ver esse bate-papo, esse seminário de integração com um tema diferente. Acho que ele foge e, ao mesmo tempo, está dentro do contexto da sustentabilidade, de tudo que a gente constrói aqui no programa. E eu estava muito ansiosa por um tema que trouxesse uma outra perspectiva, porque a gente trabalha muito com a mesma perspectiva, e para mim isso está sendo muito interessante, até porque a minha linha de pesquisa ela vai para a área de comunicação e tecnologia. Totalmente menor diante da sua apresentação, mas assim, tipo, eu fiquei muito feliz. Então, parabéns pela pesquisa e também parabéns aos professores que trouxeram essa proposta. E aí, eu fiquei, enquanto eu estava te ouvindo falar, muitas reflexões vieram, e isso ajuda muito nesse processo, inclusive o professor Zildo está aí, aí também vai dar para a gente discutir algumas coisas, mas a gente acha que isso está muito distante da nossa realidade, né? E, na verdade, tipo, a gente tem muitas coisas que estão muito presentes dentro da nossa realidade. E aí o professor José Maria até falou do Elon Musk aqui, até falou da questão... Então, assim, tipo, tem muita coisa que está muito perto da gente que a gente acaba... a gente olhando aqui para a perspectiva que a gente olha, tipo, especialmente para a tecnologia de, sei lá, inteligência artificial, a gente fica muito focado em coisas que estão aqui dentro dos softwares, que estão dentro do nosso ambiente computacional aqui, e a gente não expande para esse tipo de pensamento e que é muito presente. E aí eu fiquei lembrando muito de um jogo, eu nunca joguei esse jogo, mas eu fiz uma discussão muito potente sobre esse jogo nos últimos 15 dias com alguns docentes, eu sou docente de marketing,
no Senac, e o Senac ele trabalha com uma metodologia diferente, que é a metodologia ativa, e aí a gente discutiu muito sobre um jogo que chama Detroit Become Human. Não sei se você já viu um pouco sobre esse jogo, mas é um jogo que ele se passa eu acho que mais ou menos em 2030, na cidade de Detroit, e ele fala um pouco dessa relação, desse relacionamento entre o humano e o androide, né? Então, tipo, como o androide se relaciona com o humano. E aí, dentro desse contexto como é que eu posso dizer? Do que ele absorve, né? Do que ele tem de referencial e o que ele absorve desse relacionamento com o humano, eles trazem, normalmente, dentro do jogo, são vários cases, mas eles trazem narrativas que são com revoltas, e eles estão se revoltando contra os humanos, e o processo do jogo é você trabalhar a mediação do conflito para que você possa, de alguma forma, solucionar esse conflito sem causar tragédias, e, ao mesmo tempo, encontrar alternativas, enfim. Então, existem... E aí, o que é interessante é a gente trabalhar essa questão da inteligência artificial dentro da sala de aula e, ao mesmo tempo, também olhar para a questão comportamental, trabalhar a questão da mediação de conflito, como a gente lida com esses androides e como eles vão se nutrindo de reações e de comportamentos que eles observam, porque, na verdade, ele não tem o sentimento, mas ele se baseia no que ele incorpora das reações a respeito de situações. Então, eu achei muito interessante. Aí, eu achei legal essa questão do SUS, porque eu estou trabalhando na pesquisa, e eu vou fazer uma apresentação hoje à tarde, que ainda é uma pesquisa que está super crua, por conta de muitas dificuldades de bibliografia e de relação sobre isso, que fala sobre a tecnologia e como a gente consegue implementar ela parte da pandemia, essa implementação de tecnologia, e como que a gente se adapta a essas tecnologias e como a gente utiliza, ou como a gente não utiliza, né? Então, assim, fiquei muito contente. E aí, na verdade, queria muito olhar para essa... Aí, assim, depois dessa contextualização, ou das reflexões que eu ainda estou fazendo a respeito da sua fala, queria trazer para esse contexto o questionamento sobre como discutir isso dentro da academia, porque a gente ainda tem muito pouco conteúdo sobre isso, talvez, né? E como transformar esse processo da academia para o contexto da comunicação e da inteligência artificial, que ainda se distancia disso, né? Por conta até de quando a gente fala, tipo, mas a gente faz tanta pesquisa teórica e como trazer isso para dentro, que eu estou sentindo essa dificuldade. Obrigada. Eu que agradeço, Daniela, pelos comentários, assim, eu falo, a sua dúvida é a minha também, sabe? Assim, de como fazer essa discussão, né? Porque esse não é um tema consolidado, né, na minha área, na história, não é um tema mainstream, então às vezes eu coloco de propósito assim o título ciborgue no título, que é para causar, a gente precisa se adaptar a essa palavra, a gente precisa se acostumar com isso. Porque ciborgue, a gente pensa na ficção científica, né, mas como eu mostrei, ela nasceu no campo médico, é um engenheiro e um médico que pensaram, olha, as condições de vida em ambientes inóspitos pode ser melhorada a partir de intervenções biotecnológicas, de adaptações na fisiologia, né, no corpo, na anatomia, etc, etc. E isso é uma coisa que a medicina hoje já faz. Nós pensarmos, por exemplo, no pâncreas artificial que já existe, potencializado pela inteligência artificial. Né? Porque qual era a preocupação dos autores com a questão espacial? Né? Eles falavam assim, olha, se a gente vai mandar alguém para o espaço e chega lá e tem que ficar preocupado em sobreviver, né, com as suas funções básicas, a exploração espacial ela é limitada, porque a vida é limitada pelas condições do meio. Tem que estar sempre se preocupando em usar um aparelho, etc. Então, a ideia era desenvolver tecnologias que monitorassem constantemente as funções fisiológicas para dar essa autonomia de exploração. Então, é uma tecnologia que deveria servir à potencialização da vida. Né?
E isso tem começado a aparecer nessas discussões hoje, né, da pessoa da biotecnologia, mas sempre por esse viés muito pouco, assim, totalmente alheio às preocupações sociais, né, que nós acreditamos que os nossos campos de investigação científica devem ter. Né? Então está sendo o pessoal pensando nisso, é super caro, é difícil acesso, exige um investimento, né, multibilionário e só funciona em nível individual, né? Porque quem está patrocinando, quem está financiando, quem está pensando isso hoje está operando dentro dessa lógica que é do transhumanismo e tal. Então o que eu acho que é interessante é isso, a gente pensar em vez de dizer assim, não, isso é um problema das tecnologias, não, isso é um problema das cosmologias, né, das visões de mundo que nós aplicamos a essas tecnologias. Né? E por isso que eu comecei falando do Yuki Hui, esse filósofo chinês, eu acho a obra dele sensacional. Ele tem um livro traduzido só aqui no Brasil, que na verdade é uma coletânea chamada Tecnodiversidade. É sensacional esse livro, porque o Yuki Hui ele vai dizer isso, ele fala, olha, a gente tem que pensar outras maneiras de nos relacionarmos com a tecnologia. Porque quando a gente pensa, né, nessas críticas que têm sido feitas ao desenvolvimento tecnológico, muitas das reações são de desaceleração. Né? Não, a gente precisa diminuir, desacelerar a tecnologia, desinventar certas coisas, tem que controlar mais o processo, né? Enfim, são lógicas de desaceleração, como se a tecnologia em si fosse algo ruim. O Yuki Hui vai dizer, não, as tecnologias, a gente já chegou num ponto em que elas são essenciais para a vida humana, para a organização social e política, né, das nossas sociedades. O que nós temos que pensar é outras formas de nos relacionarmos com ela. Então, por isso que eu trouxe essa coisa do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, porque ela pensa a inteligência artificial de uma lógica que não é a dos bilionários transhumanistas. É a lógica da igualdade social, da justiça social, né? Então, e aí pensar como possibilidade de desenvolvimento tecnológico no SUS, que é possível, eu acredito, justamente porque o SUS, quando ele começa o SUS é dos anos 80, né, pós redemocratização, mas as bases teóricas do SUS foram lançadas nos anos 70, né, pelos teóricos ali do campo da saúde coletiva, principalmente. E dentro desse movimento de criação de bases teóricas do SUS, há uma reflexão sobre tecnologia. Né? Os médicos e educadores e diferentes profissionais da saúde, da enfermagem, né, que pensaram o SUS, disseram a gente precisa de uma outra concepção de tecnologia que não é essa que vem da medicina propriamente anatomofisiológica, né, dessa biomedicina que olha apenas as funções. Não, a gente precisa de uma tecnologia que seja emancipadora, que entenda que o processo de saúde e doença não é só um processo biológico, é um processo histórico e social, que diz respeito à relação das sociedades com o meio, não apenas o meio biológico, o meio orgânico, mas com o meio social, que diz respeito à falta de salubridade, de higiene, à falta de alimentação. Né? Então, é uma concepção de tecnologia que foi gestada aqui no Brasil, no SUS, e que eu acho que é ela mesma que pode lançar as bases, então, para esse novo campo, né, de aplicações da inteligência artificial nos processos biotecnológicos. E assim, o que eu acho que a gente pode seguir fazendo é justamente naturalizando essa conversa, porque ela está aí, essas coisas já existem, mas ainda são muito restritivas, né? Então, a gente seguir com essa conversa, mas mostrando essa possibilidade de inserir as tecnologias numa visão de mundo muito diferente, uma visão de mundo, de fato, emancipadora. É um pouco que eu tenho tentado fazer, assim, mas como eu disse, é uma inquietação minha também, né? Eu não tenho uma resposta, assim, mas é por aí que eu tenho tentado fazer. Professor, só para fechar, mas é interessante, especialmente porque... Desculpa, professor Zé Maria, mas só para... É interessante muito essa questão da visão emancipadora, especialmente porque na pesquisa a gente tem falado sobre várias questões de políticas públicas e a gente não consegue nem falar de inclusão digital de uma forma total ainda assim. Então, tipo, é difícil isso, né? Só para trazer esse contexto, que a gente está bem distante ainda de algumas realidades. Então, é bem interessante trazer para esse contexto. Mas, obrigada.
Obrigado. Muito bom, acho que isso vai trazer um direcionamento para você, Daniela, do teu trabalho até, né, em relação ao SUS aí, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar fortemente, como divulgar isso um pouco mais, né, essa inteligência artificial nessa linha. Embora eu tenha uma preocupação muito grande com essa formação de mão de obra, esse cara, a legislação hoje tolhe várias coisas que as nossas legislações estão hoje, felizmente, abolindo, mão de obra escrava e vai embora, né? Isso é uma forma de criar uma outra mão de obra escrava, né? E perpetuar a imortalidade de alguns e em detrimento de outros. E uma coisa também que preocupa, entre aspas, é até, por exemplo, como a gente, um equipamento desse que poderia ser utilizado no SUS de uma forma de melhorar as condições de vida e tal, se o capital se apropria disso com um preço enorme que o Estado vai pagar, tudo bem se puder pagar, né? Mas provavelmente vão ser para poucos. A gente tem hoje até medicamentos que é difícil, você tem que acionar o Ministério Público para poder ter acesso a alguns medicamentos de ponta, né? Entre aspas aí. Então, acho que é uma luta grande que a gente vai ter que trabalhar, mas tem que ser discutido. E você traz para a gente essa discussão, é muito importante. Alessandra, por favor. Alessandra é professora do curso também, professor Tiago. Bom dia a todos. Tiago, parabéns pela apresentação, realmente instigante, né? É um tema que nos mobiliza muito a pensar, inclusive, uma questão que aí eu fiquei bastante estimulada a te perguntar, que é o seguinte: como essas reflexões elas têm impactado os cursos de metodologia científica? Eu gostaria que você fizesse para a gente assim um apanhado de como isso tem sido tratado na história, nos cursos de metodologia de história, e o que você acredita, né, que essa reflexão tem contribuído para modificar ou pelo menos para problematizar a maneira como a gente tem trabalhado na metodologia isso, tá? E uma segunda, se me permite, né, que o tema também é muito interessante, só que aí foge um pouquinho, mas ao mesmo tempo recupera um pouco do que a Daniele falou, né, que é a gente pensar assim, existe, na verdade, quando a gente está falando dessa questão da saúde, os trabalhos realizados principalmente na área da reabilitação, pensando na reabilitação física, existe já uma certa sinergia entre esses campos, no sentido de construção de um conhecimento e talvez até mesmo de um arcabouço inicial, para a gente poder pensar aí, né, as trocas entre esses dois universos? Então, seriam essas as duas perguntas. E, novamente, parabéns, viu? Não, obrigado, Alessandro. Assim, do ponto de vista do ensino, o que eu tenho utilizado bastante dessa discussão, bom, ela tem um aspecto ali que é uma discussão bem de teoria da história, né, como eu falei no começo, essa ideia de que, né, bom, se nós vamos deixar de ser humanos, se nós vamos ser pós-humanos, o que isso implica para a nossa reflexão sobre o tempo, sobre o futuro, né? Mas, na verdade, ela se insere numa discussão mais ampla, que é a chamada pós-humanidades, né? Justamente é algo que ganhou muito impulso por conta das discussões provocadas a partir da entrada, né, no nosso meio do conceito de antropoceno. Quer dizer, o conceito de antropoceno, ele trouxe de volta uma ideia, né, ou ele abalou uma ideia, né, que era da separação, né, radical entre o humano e o não humano, né? Olha, a gente agora está falando dos efeitos geológicos da ação humana sobre o planeta e como isso vai afetar humanos e não humanos. Então, esse, acho que é um dos primeiros pontos, assim, né? Essa discussão trouxe para o pensamento dos historiadores e para o campo das humanidades de maneira geral essa necessidade de refletir sobre o não humano, e aí os animais, mas também a própria Terra, né, os próprios movimentos geológicos, enfim. Então, esse é um campo de discussão que está crescendo hoje entre historiadores, e isso é uma transformação teórica muito grande para a gente, porque tem um clichê que a gente costuma repetir, né? Eu escutei dos meus professores escutaram dos professores deles, que é uma frase do historiador francês, o Marc Bloch, que diz: a história é a ciência dos homens no tempo. Então, assim, né, essa ideia, o centro, né, já começa falando homens, né, essa concepção antiga que a gente, né, aboliu, eu estou tentando substituir aqui por humano,
mas é o centro, né? Quer dizer, sem o humano não há o que refletir, né? Para além do humano não há o que refletir. Então, essa discussão permite trazer de volta, mas aí não só os animais e as plantas, mas essa relação com a máquina, com a tecnologia, né? E com um certo desenvolvimento da tecnologia que era justamente orientado por aquela concepção de tempo que se desenvolveu na modernidade e que tinha como centro o humano, essa humanidade e um desenvolvimento progressivo, né, da humanidade baseado num ideal supostamente iluminista. Né? Então, essa, do ponto de vista assim, da reflexão sobre ciência e tecnologia, eu acho que essa é a questão mais interessante. Né? Quer dizer, ela nos mostra o caráter altamente ideológico do nosso conceito de técnica, e de tecnologia que pareciam universais, né? Quer dizer, técnica, assim, as sociedades são diferentes, mas técnica é técnica em todo quanto é lugar. A tecnologia, dada a globalização, é a mesma em todo lugar. E os efeitos da tecnologia são... Não são. Né? O trabalho do Yuki Hui, né, esse filósofo da tecnologia chinês que eu mencionei, é muito interessante porque ele vai dizer isso. Ele, olha, a China tem desenvolvido relações com a tecnologia que são muito diferentes daquilo que o Heidegger diz que as tecnologias são e que elas podem fazer. A China tem se aberto muito mais a essa possibilidade de integração entre corpo e máquina, não vista como algo que destrói o humano, mas pelo contrário, como algo que faz parte de um processo natural e histórico de relação entre vida e técnica. Né, e isso tem se manifestado, inclusive, em obras de ficção científica também muito interessantes. Não sei se vocês viram um filme chamado Resistência, acho que a Daniela falou um pouco. É um filme que se passa justamente nesse cenário, né, de confronto com ciborgues e tal. E aí os Estados Unidos querendo destruir os ciborgues e os países, a China e os países do sul da Ásia dizendo não, há uma humanidade aqui também. Né? Então, há uma nova concepção de tecnologia que começa a aparecer nesses debates, mas que ela precisa se livrar dessa carga altamente ideológica, né, que vem dessa concepção de humano, iluminista que nós tínhamos, e que os transhumanistas estão ali tentando se apresentar como herdeiros. Quando você vê os textos dos transhumanistas, não, nós somos os herdeiros do iluminismo, só que agora nós temos os meios técnicos de aplicação disso aqui, de fazer de fato o que é o sonho dos filósofos do século XVIII, e tal, né? Mas quando a gente vai ver isso, né, não é de fato a realização do sonho para a humanidade, é para uma pequena parcela que tem condições de pagar por isso. Então assim, do ponto de vista mais amplo da discussão de ciência e tecnologia, esse debate ele faz isso, né? Ele mostra a não neutralidade das ciências e das técnicas, das tecnologias, mostra que não há universalidade nesses conceitos. E eu acho que a potencialidade desse conceito de cosmotécnica, né, que o Yuki Hui fala, quer dizer, olha, nós podemos pensar objetos técnicos a partir de diferentes cosmologias. Sabe que recentemente eu fiz um trabalho em parceria com o SESI-Lab. O SESI-Lab é um museu de ciência e tecnologia que tem em Brasília, que é financiado pelo SESI, e tinha a exposição de alguns objetos tecnológicos desenvolvidos no contexto que é chamado de afrofuturismo. E é muito interessante, porque um dos objetos técnicos apresentados é um nanosatélite chamado ORISAT. Qual que é a ideia desse satélite? Ele consegue captar informações sobre o microclima, né, questão de umidade, de vento, de chuva, etc., numa região específica, voltada para a agricultura comunitária, e ela associa os resultados, os dados capturados por esse satélite, a conhecimentos tradicionais sobre seleção de sementes, sobre o momento de plantio, sobre o momento de colheita. Então, elas adaptaram a tecnologia a uma determinada perspectiva, né, ancestral sobre a produção de alimentos. Então, é genial esse trabalho, assim, chama ORISAT. Vale muito a pena ver isso, sabe? E são diversas tecnologias que têm aparecido dentro desse contexto. A gente vê, por exemplo, os trabalhos da Vandana Shiva, né, essa autora indiana, que tem falado sobre...
feito críticas muito duras, né, muito verdadeiras ao que aconteceu, por exemplo, com as sementes, né, que deixaram de ser um patrimônio da humanidade e se transformaram num objeto biotecnológico cada vez mais dominado, né, por essa concepção de capitalismo, né? Hoje as sementes produzem alimentos que não produzem outras sementes, né? Então ela deixou de ser esse patrimônio humano. Então há já também na Vandana Shiva algumas discussões muito interessantes sobre como modelos de agricultura não prejudiciais, né, do meio ambiente podem se valer de recursos tecnológicos para criticar essa falácia, né, que vem desde lá da Revolução Verde, dos anos 70, de que a gente precisa do agronegócio para produzir alimento suficiente para a humanidade. A gente precisa poluir, a gente precisa destruir para produzir em quantidade suficiente. Não, existem alternativas tecnológicas mais apreendidas dentro de outras cosmovisões. Então, eu acho que tem uma potencialidade desse conceito de cosmotécnica aí, que eu acho que talvez seja o principal impacto dessas reflexões que a gente tem feito. Acho que tinha outra pergunta. Foi isso mesmo? Eu respondi? Sim, muito. Eu achei muito interessante, inclusive as sugestões e indicações desses conceitos de como explorar isso melhor. A questão que eu tinha perguntado, a outra era sobre a reabilitação, se havia já uma construção de conhecimento, né, na área da saúde, pensando a reabilitação aí. Sim, é interessante que esse plano brasileiro de inteligência artificial, né, que eu apresentei aqui rapidamente, o primeiro capítulo dele é sobre saúde, né? Então, onde a gente pode aplicar a inteligência artificial no campo da saúde. E eles não falam exatamente ainda, né, de integração corpo-máquina, como eu falei, né, nesse sentido de produção de ciborgues, mas os principais tópicos são nessa ordem, que é gestão hospitalar, né, então você poder usar a inteligência artificial para facilitar a gestão, né, enfim, de toda a estrutura hospitalar e da rede de saúde, mas também desenvolvimento de softwares para diagnóstico e terapêutica e sim para reabilitação. Mas é meio vago o que é dito ali ainda em termos de reabilitação, né? O que a gente tem visto, bom, claro, tem iniciativas como essas, né, de implantação de chips que permitem recuperar o movimento, de restabelecer comunicação, né, entre caminhos neurais. Então, isso é algo que já está mais avançado. Há já uma discussão sobre possibilidade de desenvolvimento de nanotecnologias, né, mas isso aí ainda é uma tecnologia extremamente cara, mas esses filósofos da engenharia dizem que em 30 anos eles se tornarão acessíveis. Eu acho que ainda é uma previsão muito otimista e, na verdade, esconde de novo essas questões de desigualdade social. Ela vai estar disponível para quem? Né? Eu acho que não no SUS ainda, né? Então, mas a ideia é justamente pensar isso, bom, que alternativas locais dentro dessa ótica do SUS podem ser desenvolvidas a partir de agora. Então, eu acho que essa é o grande interesse que o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial traz, sabe? A possibilidade de investimento no desenvolvimento dessas novas tecnologias, mas dentro dessa cosmovisão que é própria do SUS, né? Que é da saúde para todos, né? Então, eu acho que a gente vai começar a ver coisas a partir de agora, né? Sobretudo com essa promessa de financiamento aí na casa dos 23 bilhões. Tem mais uma pergunta no chat aqui, mas antes se falou uma coisa de nanotecnologia, né? Já está bastante difundida a nanotecnologia, até para levar medicamentos em tumores, por exemplo, né? Então tem um lado interessante da nanotecnologia, mas ela se enquadra dentro desse lance da tecnociência, né? É uma ciência que passou da teoria para a aplicação sem uma avaliação muito cuidadosa do que isso pode levar. Porque essas nanopartículas são tão pequenas que nosso corpo não consegue detectar. Então você já tem vários trabalhos hoje dizendo que leva a outras coisas além disso, né, que são danosas. Então exigem estudos também muito fortes antes da aplicação de uma ciência, seja ela para o bem ou para o mal, né, mas tem que se avaliar muito bem antes de começar a colocar em larga escala. E ali hoje usado em cosmético, em medicamento, em um monte de coisas, né?
Então, esse é um ponto que a ciência também tem que estar atenta. Eu, uma pergunta para a professora Maria Lúcia aqui, falando, você comentar um pouquinho dos riscos negativos dessas falas aí. São muitos, né? Mas... Você pode comentar alguma coisa sobre isso, professor? Desculpa, aqueles aspectos negativos dessa discussão. Ah, que eu acabei de ver. Do dia para a avanço oposto. Mas há riscos, se há riscos para os riscos negativos. Sem dúvida, assim, tem uma discussão que acontece no campo da filosofia da medicina, né, que é justamente sobre o risco que esses processos envolvem. Né? Há um debate muito forte no campo da bioética, né, sobre a integridade e a inviolabilidade, né, da vida humana. Eu acho que todas essas discussões, do modo como elas são feitas hoje, elas ainda têm um resquício ali de isso que o Lecoux chamou de uma fixidez da natureza humana, sabe? Há um certo receio de que essas tecnologias podem afetar diretamente aquilo que nós entendemos como humano do ponto de vista biológico, e isso implicaria em riscos que nós não conseguimos ainda calcular, etc. Eu acho que há uma diferença que a gente precisa levar em consideração, assim, que uma coisa é você adotar o projeto transhumanista de evolução dirigida, que é o que eles propõem, que aí eu acho que, de fato, é algo extremamente complexo e perigoso, porque eu filosoficamente, nesse debate da filosofia da biologia, eu me coloco como um vitalista, né? No sentido de que eu defendo que há uma originalidade do processo vital, do fato vital, e essa originalidade, ela possui uma espécie de racionalidade que foi desenvolvida ao longo de milhões de anos. Então, a vida, tal como ela se apresenta hoje, ela é o resultado desse longuíssimo processo. Então, nós não temos como saber que os resultados que uma intervenção do ponto de vista de engenharia para o desenvolvimento biológico da espécie, do ponto de vista de uma evolução dirigida, pode trazer, quando ela rompe com esse processo de milhões de anos de evolução. Mas eu também não acredito que a gente deva se manter numa lógica da fixidez, no sentido de que a gente não deve permitir que a técnica interfira nos processos humanos, digamos, na duração de uma vida. É muito interessante isso, porque, por exemplo, a gente está falando aqui, né, de transformações biológicas, e isso vem... Claro, há um temor, né, ético do ponto de vista da eugenia, né? Então, pessoas que vão começar a querer fazer intervenções embrionárias para garantir não só a eliminação de doenças, mas características físicas, né? Isso é uma preocupação real que nós temos que enfrentar e temos que combater, né? Essa ideia de uma eugenia liberal, que é uma eugenia que já não é mais orientada pelo Estado, como era a eugenia da primeira metade do século passado, né? Quando os Estados tinham uma ideia aí de civilização e de progresso que exigiam uma população branca e tal. Hoje é uma eugenia, né, que está aí disponível para quem puder pagar. Mas, como eu falei, eu também não acho que a gente deva ser radical no sentido de nos colocarmos contrariamente a todo tipo de intervenção nesse sentido. Se a gente pensa, isso que nós chamamos de revolução sexual nos anos 60, ela é o resultado, está diretamente ligado também ao desenvolvimento de uma tecnologia que afetou diretamente o destino biológico da humanidade, que é o desenvolvimento da pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, ela provocou uma mudança né, do ponto de vista da espécie. O Lecoux, ele tem uma frase engraçada, ele diz assim, ela acabou com o medo ancestral da gravidez indesejada. Né? Mas só que mais que isso, né, ela afetou mesmo, né, os nossos padrões de reprodução e toda uma lógica, né, da vida humana. E isso, bom... Todos nós seguimos celebrando isso, desenvolvendo outras tecnologias, né, que reforçam ou seguem nessa mesma direção.
Então, a gente volta aí à discussão sobre a cosmotécnica e, essas cosmovisões. O que eu acho que a gente tem que ter em mente é sempre isso, que como nós estamos nos relacionando com essa tecnologia, a que elas servem, mas eu ainda me mantenho, se eu ainda tenho algum tipo de interdição mesmo, são essas ideias voltadas para a evolução dirigida. Né? Não, vamos agora começar a fazer intervenções que vão, né, ao longo do espaço de algumas gerações, provocar uma mudança mesmo, né, naquilo que é o resultado do processo histórico, né, da evolução humana. Não sei se a gente podia avançar aí muito tempo, mas eu sei que o professor Tiago tem um compromisso ao meio-dia, e ele pediu que a gente tivesse um certo limite. Então, você precisa dar uma respirada antes de entrar numa outra atividade, né? Então, agradeço. Nós temos ainda algum tempo. Se alguém quiser perguntar, eu posso. São 11h20 ainda, eu tenho mais algum tempinho. Se tiver mais alguma pergunta, então, vamos na concessão do professor aí para abrir. Pessoal, a gente está digerindo tanta coisa na cabeça. Realmente dá uma boa chacoalhada, né? Eu acho que esse lance do... Eu acho, Zé, que nós temos um agradecimento, né, pela possibilidade de a gente entrar mais profundamente nesse tema, né? Com certeza. E me preocupa bastante esse lance do eugenismo aí, de quem possa pagar agora, né? Uhum. Seguramente uma casta aí vai ter uma outra forma de direcionar para onde vão, inclusive, as novas formas de racismo e de mudança da fisionomia de uma população. Uhum. Mas são preocupantes as várias possibilidades que tem, mas nem por isso a gente vai deixar de tentar da ciência avançar. Mas com comportamento ético, né? Isso que é o difícil, porque como tem por trás o aporte do capital, que é isso que, na verdade, determina para onde está indo a ciência, né? Sempre foi, na verdade, agora com financiamento antes eram reis, imperadores e tal, agora é um grupo de milionários, de 1% da população, olha lá ainda, né, se é isso, que determina para onde vai o dinheiro e para onde vai a ciência, né? Eu acho que, como não temos mais perguntas e acho que todo mundo ainda meio aturdido com a tua fala, eu gostaria de agradecer muito, imensamente o seu tempo, Tiago. Eu sei que a correria de fim de ano, né? E a tua fala e a abertura que deu, como a professora Maria Alice falou, de abrir a cabeça da turma para outras coisas que não são discutidas rotineiramente aqui no nosso seminário, são mais coisas mais práticas, né? De vez em quando precisa de uma sacudida dessa para teorizar um pouquinho o que é que ciência nós estamos fazendo e para quê, né? E para onde isso pode nos levar. Eu agradeço muito, muito mesmo a tua fala, Tiago, e deixo aberto para você finalizar aí para a gente. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer conversar com vocês hoje, né, e poder apresentar meu trabalho e ouvir, né, as questões e sugestões de vocês. É um trabalho em andamento, então todas essas contribuições, né, de fato ajudam a melhorar o trabalho, e eu espero poder voltar no futuro e apresentar para vocês o desenvolvimento a partir daqui também, que a gente possa seguir conversando, né? Eu fico à disposição, vai ser um prazer reencontrá-los novamente. E se alguém tiver interesse específico nessa discussão, eu posso deixar meu e-mail aqui também nas mensagens, né? A gente pode seguir. Seria interessante. Pelo menos a Daniele já demonstrou que precisa de um apoio para discutir essa questão vai ser ótimo. Eu vou deixar aqui e quem quiser, por favor, fique à vontade para escrever, né? É sempre um prazer conversar com colegas interessados. E no grupo se discute bastante política pública também, professor. Então, tudo isso vai... São 40 e tantos os pós-graduandos que estavam aí, que vão se apropriar dessa forma de pensar e até para rediscutir as suas considerações na pesquisa ali. Eu acho que assim, vale muito a pena a gente olhar para esse novo plano brasileiro de inteligência artificial, sabe?
É uma coisa que acabou de sair, né? Acho que não tem nem 4 meses que acabou de ser publicado. E é um planejamento aí para os próximos 4 anos e tem questões muito pertinentes ali, né? Acho que para todas as nossas áreas aqui. E é isso, né? É para onde o futuro está apontando aí. É importante que a gente se aproprie desses instrumentos, né? Que, como eu falei, ele vai ser majoritariamente financiado pelo poder público, né? Ainda bem, né? Pelo menos sai um pouquinho daquela visão mais capitalista, que nós temos um governo, apesar de todas as pressões aí, tentando seguir um caminho mais avançado, né? Ok. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado por todo mundo estar aí assistindo até agora e vamos aproveitar o conhecimento do professor. Tchau, pessoal. Tiago aí. Até mais. Tchau, gente. Obrigado. Até mais tarde, moçada. À tarde, Daniele, hoje é o seu dia. Abraço, pessoal. Tudo de bom. Abraço, gente. Até mais. Tchau. Obrigada. Até mais. Bom dia a todos. Foi Até muito mais. Obrigada, pessoal. Obrigada, professor Tiago. Obrigado. Coloquei aqui no chat que eu espero que a gente abra mais discussões sobre esses temas. Obrigada. Ótimo. Tchau, tchau. Você ia Tchau, adorar esse tema, pessoal. filho. Até mais tarde. Você ia adorar esse tema. Muito Até a bom. tarde, para quem vai à tarde, até a tarde. Tchau, professora. Tá, Quase aqui, ó. tarde, né? Tchau, professora Bilu. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Desculpa eu não abrir a câmera, que eu estou com dificuldade aqui. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.